Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca do movimento espírita brasileiro. Um movimento esse tão sincrético, tão difundido de uma forma incoerente com a doutrina espírita estabelecida por Kardec através de uma visão científica e filosófica. Por que hoje o movimento espírita se tornou um movimento inteiramente religioso, pouco voltado à parte da ciência e da filosofia proposto por Kardec? Convido vocês a analisarem também diante uma perspectiva ortodoxa. A gente vai ver um vídeo do professor Éder, que ele vai falar um pouquinho para a gente como que é a visão da ortodoxia, que foi o fundamentalismo da criação da religião católica, e como nós podemos fazer um paralelo com o movimento espírita brasileiro, como ele é difundido hoje. Obviamente, eu não estou generalizando, ou seja, eu sei que existem grupos e casas espíritas que estão alinhados também com a parte da ciência, que produzem bons estudos, que produzem resultados e trabalhos sem nenhum tipo de mistificação, ou seja, que através dos estudos e da conclusão chegada pela proposta da doutrina de Kardec, eles conseguem sim realizar trabalhos esplêndidos, trazendo para nós a continuidade do trabalho de Kardec. A gente vai ver que os textos de Kardec, nós não temos eles como algo canônico, ou seja, não é algo que é imutável, mas nós vamos chegar lá. Antes de tudo, eu vou entrar em uma análise para a gente conhecer como foi o início, ou principalmente um recorte desse início. Eu vou convidar vocês para compartilhar a tela aqui para acompanhar comigo. Muito bem, eu estou aqui no Wikipédia, na História do Espiritismo no Brasil. Aqui embaixo, para quem quiser ler esse texto completo, vale muito a pena a leitura, ele conta com muitos detalhes, como que foi, como que iniciou, em quais mãos passaram a doutrina espírita desde a sua chegada no Brasil Império, e aí a gente vai até o final da página, onde nós temos todas as referências no qual se baseou, ou seja, no qual se debruçou esse artigo, para que esse artigo seja posto não como uma opinião do escritor, mas sim baseado em fatos que ocorreram e foram documentados ao longo da nossa vivência, né? A vivência da contribuição do Espiritismo aqui no Brasil e como ele se iniciou. Aqui nós vamos nos ater a esse período da história, né? É um período que inicia lá em 1873, com a criação do Grupo Confúcio, que foi o primeiro grupo espírita no Brasil, né? E aí, conforme previsto nos estatutos do grupo, devia-se seguir os princípios e as formalidades expostos em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, e suas atividades incluíam ainda o receituário gratuito de homeopatia, aplicação de passes aos necessitados, e a sua maior virtude, entretanto, foi a de promover a tradução das obras básicas de Kardec para a língua portuguesa, né? Então, ou seja, o Grupo Confúcio se inicia nessa data de 1873, mas ele tem um breve período de vida. Ele morre, né? Ele acaba com 3 anos de vida. Por quê? Vamos continuar aqui a leitura. Em 1875, o Grupo Confúcio lançou o segundo periódico espírita no país, o primeiro do Rio de Janeiro, ou seja, a revista espírita dirigida por Antônio da Silva Neto. A este grupo estiveram ligados nomes expressivos como Joaquim Carlos Travassos, que ainda em 1875 apresentou a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para a língua portuguesa a Bezerro de Menezes. E aí o grupo se extinguiu em 1876, dando lugar à Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, sob a direção de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. E aí, que interessante aqui, ó, no seu programa doutrinário, em que a obra codificada por Allan Kardec era parte essencial, compreendia-se também o estudo da obra Os Quatro Evangelhos, de Jean-Baptiste Roustang. Para quem já teve a oportunidade de estudar a Revista Espírita, sabe um pouquinho sobre esse camarada aqui, Jean-Baptiste Roustang, e qual é o seu papel, né? Qual é o seu papel mistificador dentro do movimento espírita, porque ele tinha uma leitura do espiritismo, da doutrina espírita, mais dogmática, mais alinhada a um sistema de crenças, um sistema religioso. Isso porque Jean-Baptiste Roustang defendia certas atividades que eram incoerentes com a prática científica filosófica da doutrina. A sua obra foi rejeitada algumas vezes e isso causou a ele uma dor de cotovelo, vamos colocar dessa forma. Houve divergências ideológicas entre os que preconizavam o espiritismo científico e outros que sustentavam o espiritismo místico, religioso. Entretanto, conduzirão às dissidências da Sociedade de Estudos. Inicialmente, em 1877, um grupo se separou para constituir a Congregação Espírita Anjo Ismael, em 20 de maio. No ano seguinte, de 1878, outro grupo constituiu o Grupo Espírita Caridade.
8 de junho, ambos tiveram a efêmera duração, estando desaparecidos já em 1879. E neste mesmo ano, a Sociedade de Estudos deu lugar à Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, em 3 de outubro de 1879, atendendo à orientação do grupo cientificista, contrário ao caráter religioso da doutrina. Em consequência, um último grupo, sob a liderança do médium João Gonçalves Nascimento, de acordo com a tradição, sob a inspiração do próprio espírito Ismael, espírito esse que a gente já vai falar um pouquinho adiante, constituiu uma nova agremiação que se denominou Grupo Espírita Fraternidade em 1880. E ainda neste contexto, o Antônio Luiz Saião, ele tentara conciliar a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade com o Grupo Espírita Fraternidade. Fundou com o Frederico Pereira Júnior, João Gonçalves Nascimento, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio e outros nomes, o chamado Grupo dos Humildes, popularmente conhecido como Grupo do Saião. Em 15 de junho de 1880, esse grupo, numa primeira fase que durou cerca de um ano, realizou proveitosas reuniões. Mais tarde, o grupo veio se chamar Grupo Ismael, vindo-se a integrar-se na Federação Espírita Brasileira, onde até hoje, onde existe até hoje aos nossos dias. Aqui então vou fazer para vocês uma leitura da ata da Assembleia Geral, realizada em 10 de agosto de 2019, onde esse documento vai promulgar a retirada das obras literárias de Jean-Baptiste Rusteng da doutrina espírita, ou seja, como obras a serem estudadas de forma implícita ao caráter de desenvolvimento e doutrinário espírita. Essa reunião aconteceu, como eu disse, dia 10 de agosto de 2019. Eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui para vocês do que está dizendo aqui. Antes, como era? O parágrafo único falava que, além das obras básicas a que se refere o inciso 1º, o estudo e a difusão compreenderão também a obra de Jean-Baptiste Rusteng e outras subsidiárias e complementares da doutrina espírita. Enquanto a proposta de alteração ao artigo, ora reproduzido, foi elaborada pelo Conselho Diretor nos seguintes termos, ou seja, aqui é como passa a ser, ou seja, como é agora. A Federação Espírita Brasileira, fundada dia 2 de janeiro de 1884, na cidade de Rio de Janeiro, é uma associação civil religiosa, educacional, cultural, beneficente e filantrópica, com personalidade jurídica e que tem como objeto e fins o estudo, a prática e a difusão do espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita, e no Evangelho de Jesus Cristo. Inciso 2º, aqui a prática da caridade espiritual, moral, material, por todos os meios e seus alcances, dentro do princípio da doutrina espírita. E aqui na leitura ele vai dar sequência falando sobre as outras atribuições da função da Federação Espírita Brasileira. Então, a partir somente de 2019, é onde passa a ser retirado a inserção dessas obras de Jean-Baptiste Rusteng da doutrina espírita. E aí fica aquele questionamento, E tudo que foi escrito até aqui? Nós estamos falando de 2019. Se a FEB assume essa postura depois de 2019, de retirar a obrigatoriedade do estudo das obras de Jean-Baptiste Rusteng da doutrina espírita, tudo que foi impresso, divulgado, abraçado como parte integrante do movimento espírita, então estava de alguma forma inclinado a fazer a apologia a essa obra de Jean-Baptiste Rusteng e tudo aquele sistema de crenças e opiniões que esse senhor trouxe, que contribuiu para a doutrina espírita de uma forma misticista. E isso se perpetuou através das gerações, ou seja, pessoas que são nascidas em berço espírito, aonde a verdade que elas carregam detém esse caráter religioso e misticista, obviamente vai se reproduzir com seus filhos, seus netos e assim por diante. Então, se hoje nós temos esse movimento espírita religioso que carrega esse caráter misticista na sua doutrina, isso é tudo por conta do passado histórico que nós tivemos e da aceitação de uma doutrina que não é coerente com a obra de Kardec, ou seja, do olhar científico e filosófico. Vamos seguir adiante, que agora a gente vai entrar na parte da ortodoxia. Como que o movimento espírita se caracteriza ou se alinha muito com a linguagem ou com a forma de ser ortodoxa. Vamos ouvir um pouquinho o professor Éder, que vai trazer para a gente esse olhar ortodoxo do catolicismo e como nós podemos fazer esse comparativo, como nós podemos trazer o que ele explica do catolicismo e trazer aqui para o nosso movimento espírita. Vamos ver o que ele fala. Os ortodoxos criaram 3 eixos fundamentais para sustentar a sua opinião e a instituição católica, como foi chamado. Os 3 eixos são
credo, o clero, e o cânon. Cânon é uma palavra grega, né, que significa lista. O cânone é a lista dos livros escolhidos, que são esses 27 textos que eu apontei há pouco. Então, o cânone é o texto escolhido, que passa a se tornar escritura, ou seja, são os textos sagrados. Começa, então, a perceber que há uma lógica da doutrina espírita, como ela é apresentada dentro do movimento espírita, que ela contempla cada um desses elementos, como, por exemplo, nós também temos obras que são intocáveis. Nós temos obras dentro da doutrina espírita, do movimento espírita brasileiro, que eles são inquestionáveis, eles são inalcançáveis, eles são a verdade absoluta, e ai de quem questiona. Ai de quem coloca o dedo nessa interpretação, nessa opinião isolada desse espírito e desse médium. Ai se alguém levanta a bandeira da dúvida. Ai se alguém levanta a bandeira do questionamento acerca daquilo que está escrito de forma religiosa, de forma indiscutível, inalcançável. Ou seja, nós temos então dentro do movimento espírita escritas sagradas. Isso não havia com Allan Kardec. Isso não tinha em Allan Kardec. O próprio Kardec fala, se um dia a ciência superar o que a gente está fazendo aqui, fique com a ciência. Os textos de Allan Kardec, os livros, os Pentateuco, a Revista Espírita e todas as opiniões que Kardec expressou, ele próprio diz que se precisar ser superada, assim será. Se o progresso, que o Espiritismo ele é uma linha progressista no sentido de que ele não é estacionário, ele vai continuar o progresso. E essa é uma das maiores argumentações que as pessoas utilizam como forma de defesa, a fim de defender um texto intocável. Ora, Kardec próprio afirmou que o Espiritismo ele é progressista nas ideias. Ele vai sempre caminhar ao passo da ciência. Então, óbvio que essas obras psicografadas e ditas por espíritos isolados, únicos, não checados, não conferidos, intocáveis, indiscutíveis, inalcançáveis, essas vêm, então, para substituir aquilo que Kardec falou no sentido do progresso da palavra. Mas será? Será que nós aplicamos o método que Kardec propôs para a gente aplicar, a fim de não ser enganado, de não ser mistificado, de ser resguardado a doutrina na sua forma mais pura, no sentido de avaliação, de confirmação, de checagem, de rechecagem, de confirmação, se há algum tipo de contradição, se a ciência prova aquilo que o Espírito está dizendo? Nós passamos por esses crivos da universalidade das comunicações, nós consultamos outros espíritos para saber, porque não é somente consultar outros espíritos, mas também precisa que haja todos os aspectos que está dito, muito bem dito lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre como não ser enganado, como não ser mistificado. Vamos dar continuidade aqui para ver o que ele fala. Como são textos sagrados, eles são inquestionáveis. E aqui nós temos um outro problema que não existia e passa a existir. Quando um grupo seleciona um texto e diz assim, esse texto é o cânone, ele transforma o texto em intocável. Então ninguém mais questiona o texto. Que é o que a gente faz hoje. O texto é cheio de falhas, nós sabemos. Sabemos que o texto não só é cheio de falhas, como o texto é uma opinião só. Então, quando você diz que o texto é... Assim como ele está dizendo isso para os católicos, isso também se aplica a nós, espíritas, de doutrina espírita. Assim como os textos católicos, que são expressões de opiniões dos apóstolos acerca daquilo que eles viveram, como eles enxergavam, como eles sentiam, como eles pensavam em sua época, devemos retomar que isso aconteceu 60, 70 anos, 200 anos depois da crucificação, então era um período muito pequeno, muito curto. E devemos lembrar também que a história do Espiritismo ela é muito recente. Se fizermos um paralelo, hoje nós temos a religião católica, como, por exemplo, uma religião estabelecida desde os anos 200, 300, eu não lembro muito, não me recordo muito bem a data exata. Então, quantos anos nós temos de religião católica? E quantos anos nós temos de doutrina espírita?
Nós ainda, como doutrina e quiçá religião, nós somos um feto, nós acabamos de nascer. É natural, então, que ocorra esse tipo de inobservância de como o movimento espírita é estruturado no Brasil. É natural que nós, ainda errantes, todos espíritos de terceira ordem que somos, que nós não consigamos produzir adequadamente uma interpretação sólida, que nós não conseguimos nos ater à nossa pequenez. Nós não conseguimos nos ater à nossa expressão de que ainda precisamos continuar o trabalho, continuar o processo, continuar o progresso. Nós ainda não superamos essa tradição, esse dogmatismo, essa religiosidade, esse caráter igrejeiro, metódico. Nós ainda não temos essa vislumbre de como a doutrina espírita, baseada na ciência, pode dar tanto mais frutos quanto qual dá agora. No dia que a gente assumir o caráter científico, filosófico, e se de alguma forma religioso, como o próprio Kardec diz, que seja a fim de religar o homem ao divino, o homem a Deus. É assim que ele coloca. Que se a doutrina espírita ela tem algum caráter religioso, é para ligar o homem a Deus, e não mais do que isso. Mas nós desenvolvemos dogmas, nós desenvolvemos tradições, ritos, regras, enfim, vamos continuar aqui. Questionável, você cria um congelamento das ideias. E isso aqui, esse processo que eu estou colocando, ele já começa a acontecer no ano de 90, 100. E ele se consolida ao longo de todo o século II e III. É muito rápido. É um processo de distorção muito rápido. Final do século I, século II, século III, já está consolidada a ortodoxia. E, com o cânon, o início do congelamento das ideias. Os bispos que formavam esse grupo aqui, eles diziam que a autoridade deles vinha de uma sucessão direta dos apóstolos. Por isso, não se podia questionar o cânon. Que seriam textos dos apóstolos, que não eram, né? E, portanto, você não toca nos apóstolos. E não toca nos sucessores dos apóstolos, somos nós. Nós também temos essa característica dentro do movimento espírita. Nós temos textos que são produzidos por médiuns que são intocáveis. Logo, esse médium é colocado na posição de apóstolo, do apostolado de Cristo. Ora, se Cristo está nesse médium, então ele não pode produzir ou reproduzir informações errôneas. E a gente abraça isso, a gente acredita isso, a gente coloca esse médium em um altar onde ele não deve ter nenhum tipo de erro. Ele é um espírito puro, sublime, de primeira ordem. Ele nem precisava estar encarnado nessa terra, assim como os espíritos de primeira ordem, que não há necessidade da reencarnação. A gente coloca esse médium e nós supomos que seja isso. Porque nem para fazer um estudo analítico, crítico acerca da mensagem, da vida, das características que esse médium é, enquanto vivo, nós não trazemos isso para dentro da análise. Nós simplesmente colocamos ele em cima de um altar, que é o que a igreja faz, é o que a igreja pede, inclusive. E nós transformamos o movimento espírita em uma igreja, em um culto. Vamos continuar. Ou seja, você congelou completamente a interpretação da mensagem cristã. Parou no tempo, congelou em uma fatia só. E ainda criou um processo que não existia, né? Que é o processo de sacralização dos apóstolos. Os apóstolos são inquestionáveis. Os médiuns são inquestionáveis. Os apóstolos são homens como todos os outros. Os médiuns são homens como todos os outros. Vocês acham que é interessante, não é? Em 40, muito pouco tempo depois da crucificação, né, já há um grande debate entre Paulo de Tarso e Tiago. Esse debate acontece em Jerusalém. Porque Tiago entendia que, sendo o cristianismo a continuação do judaísmo, só os judeus poderiam participar. Então, ou seja, se você não era judeu e queria ser cristão, você teria que ser circuncidado. E além de ser circuncidado, você teria que seguir toda a dieta dos judeus e seguir toda a lei judaica. Ou seja, estou dizendo para vocês que em 40, ou seja,
10 anos após, mais ou menos, né, a crucificação, já está havendo uma distorção absurda. 40 anos após a crucificação já está havendo uma distorção absurda. Imagina nós, 160 anos após a morte de Kardec, o quanto de distorções nós já não suprimimos, interiorizamos dentro do movimento espírita. Cabe a cada um de nós, então, fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, principalmente aqueles nascidos em berço espírita, que já carregam esse caráter ritualístico, místico, religioso, igrejeiro, desde sua concepção. Façamos, então, nós uma autorreflexão, uma autocrítica de até onde nós devemos ir em caráter religioso dentro do movimento espírita. Veja aqui, eu vou fazer um parênteses, no sentido de que eu não sou contra a religiosidade. A religião, sim, produz muitos bons frutos. A religião, sim, traz o caráter de conexão com Deus para aqueles que realmente necessitam dessa conexão, que estão sedentos, com sede de que Deus preencha as suas vidas, a sua alma e seu espírito. A esses a religião serve e perfeitamente produz bons frutos, no sentido de transformação do homem, da modificação do seu caráter, da inteligência de reconhecer a sua pequenez diante a criação, se colocar em seu lugar na obra de Deus. Para esse fim, a religião serve e vai continuar servindo e vai continuar prestando um bom serviço para a humanidade. A religião é necessária. A religiosidade é necessária, a oração é necessária, a prece é necessária, perceber Deus como nosso Pai é necessário. Eu não sou contra a religião, talvez a minha crítica aqui seja contra os religiosos, que não passou 40 anos, já começaram a distorcer as coisas, começaram a trazer opiniões, própria visão. Se houvesse uma análise científica no passado, filosófica, acerca dos ensinamentos do Evangelho, talvez isso não se reproduziria. Se Tiago, como no exemplo que Éder expôs, tivesse colocado a mão na consciência acerca dos evangelhos, de que Cristo falou, talvez ele não teria esse retrocesso de trazer o judaísmo como parte essencial e exclusiva do cristianismo. Nós fazemos isso hoje também ainda, no movimento espírita. Para ser espírita, você precisa estudar 3, 4, 5, 10 anos. Para trabalhar na mediunidade, não basta você ser médium, você tem que fazer 3 Coen, 2 palestras de passe, 3 não sei o quê, 3 não sei o quê. Para ser espírita, para ser um bom espírita, você precisa trabalhar na caridade, fazer sopa, entregar cesta básica. Para ser espírita, você precisa isso, aquilo, outro. Conjunto de regras. É claro que um médium deve estudar. É claro que o dirigente da casa espírita tem que estudar. Aquele que se acha autossuficiente na sua linha de pensamento, aquele que acha que não precisa estudar mais nada, aquele que acha que já está completamente cheio do seu conhecimento acerca de como funciona a doutrina, é esse que tem que estudar. Não tem aquela frase? Quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei. Isso não está ligado só à questão moral da humildade de se reconhecer um ser que ainda precisa de um aprimoramento constante. Não está ligado só ao âmbito moral, está ligado também ao orgulho, à vaidade, a tudo aquilo que permeia e que são características nossas, como homem que somos, que precisamos ainda de muito tempo para melhorar, mas muito. Mas isso pode começar agora. Basta a gente ter a humildade de descer do trono que a gente sentou por orgulho, por vaidade, por necessidade, por fatores psicológicos, fatores socioculturais. Não sei, às vezes é a criação, é o pai ausente, a mãe ausente, é um bullying que sofreu na infância. São N os fatores que causam no ser humano esses distúrbios e que eles internalizam como uma verdade absoluta do seu caráter e do seu ser. Vale a gente fazer essa reflexão de uma forma muito humilde, de uma forma muito singela, pequena. Quanto mais a gente se apequena, mais a gente tem bons resultados diante ao estudo da doutrina espírita. Quanto menor eu sou dentro da minha casa espírita, muito provavelmente maior é o resultado que eu estou trazendo para ela. Vale a pena essa orientação.
né? Uma mensagem que era para ser universal, já tem alguém querendo dizer que não, ela não é universal, ela é só dos judeus. Então vamos agradecer Paulo de Tarso, que foi ele que conseguiu fazer com que isso não acontecesse. A opinião de Paulo de Tarso foi outra. Não, é para todos a mensagem. Para todos. Qualquer um pode chegar até nós, né? Qualquer um pode ser cristão. Então é só para a gente começar a pensar que as distorções elas são inúmeras. É preciso ter um senso crítico para avaliá-las, né? Então vejam, esses 3 eixos aqui, que foi criado por ortodoxia, né? O credo. O que é o credo? Né? É uma regra de fé. Uma regra de fé. Que é construída dentro de rituais. Então você tem o batismo, você tem a Eucaristia e todos os outros rituais que compõem a ortodoxia, que todo mundo conhece pela tradição, né? Isso foi criado, isso não existia. Esses rituais não existiam. Não era obrigatório, né, dentro de uma comunidade cristã. Qual que é o problema de se criar um credo? Né? E isso aparece nas cartas, né, desses bispos do período. Né? Então, o Irineu, o Tertuliano, que são os bispos principais. Né? Quando você cria uma regra de fé em um processo de ritual, você tira a principal característica da religião cristã, que é mudança de comportamento e uma descoberta interior. Esse era o eixo principal. Entendem que também no movimento espírita nós temos muito credo? Nós temos um conjunto de regras que permeiam, como eu disse anteriormente em uma das minhas falas, sobre questão de comportamento, de estudo. Existem casas que falam sobre a norma de etiqueta, o gênero que pode participar. Se a pessoa ela se encontra em um estado diferente do que seria o ideal para a casa espírita, a própria casa espírita já joga nessa pessoa um monte de regras, um monte de comportamentos, um monte de etiquetas, um monte de coisas que faz com que essa pessoa não se transforme a partir do seu interior, mas que ela se transforme a partir do exterior, daquilo que a casa espírita acha certo, o que o dirigente espírita acha certo, é jogado sobre essa pessoa, para que essa pessoa ela siga a regra, siga o credo, para que então gere bons resultados para a casa espírita, independente se isso cause ou não a transformação interna da pessoa. Quando a pessoa reconhece os próprios erros, é então que ela tem a possibilidade de mudar, de progredir, de assimilar que ela está no erro. Ora, se eu não dou a possibilidade das pessoas errarem, como que eu espero que elas se transformem? Se eu já tenho uma apostila pronta que ela só precisa ler e seguir, como que eu espero que ela se transforme? Como que eu espero que ela cause bons frutos se eu não deixo ela livre para agir da forma que ela está? Obviamente que eu tenho que ficar de olho, eu tenho que fazer minha parte como dirigente, eu tenho que estar ali presente, tenho que orientar, não impor, orientar. E é na orientação, e muitas vezes essa orientação vem com o silêncio. Muitas vezes a orientação vem com o silêncio. E é através do silêncio que você fala tudo para a pessoa, para que ela se transforme a partir de si, não do outro. O eixo de uma mudança interior, de uma mudança de comportamento, de uma descoberta, de uma busca pela verdade. Quando eu coloco um ritual, e eu digo que você precisa cumprir a regra e seguir o ritual, eu estou criando um conceito de religião que envolve praticamente a obediência. Vocês entendem? Então, ou seja, o que é a religião cristã? É afirmar o credo. O que é o credo? Seguir essa regra de fé e fazer esses rituais aqui. Mas então é isso? Então eu entro na igreja, escuto, repito, sigo toda a regra do credo, participo das cerimônias e é isso? Essa é a mensagem? Não era essa a mensagem. Não era essa a mensagem. Passou a ser. Ou seja, você transforma o cristão, né, em um passivo. É passivo. E isso é uma coisa que o movimento espírita adora. Ter os seus passivos. Ter a sua casa cheia de passivos. Não há estímulo para que esses passivos se tornem ativos. Não há estímulo para que esses deixem de somente obedecer e seguir, obedecer e seguir.
e passe a contribuir. Aonde há esses estímulos? É nas palestras? É nas apostilas? É falando que a pessoa tem que estudar mais? Você precisa estudar mais. Não, dá para fazer o passe aqui, mas eu acho que daqui uns 2, 3 anos você vai ser um ótimo passista. Aí dá 2, 3 anos, não, mas agora saiu isso aqui, isso aqui, isso aqui, você precisa contribuir e estudar e absorver isso aqui também. Passa-se 5 anos, e a pessoa que entra com uma vontade de ser um ativo para casa, ela deixa de frequentar. Ela vai procurar uma religião. Entende por que é perigoso falar que o espiritismo é uma religião? Eu não concordo com a afirmação que o espiritismo é uma religião. O espiritismo é uma doutrina. Ela é uma doutrina científica de observação e filosófica de consequências morais. E como eu disse, religiosa só no sentido de religar o homem a Deus. Fora isso, não é uma religião. Você pode ser um bandista e aprender o espiritismo. Você pode ser católico e aprender o espiritismo. Você pode ser pentecostal na sua religião, na sua fé, e aprender o espiritismo. Claro, se você estiver aberto a compreender e entender todos os aspectos que carregam a doutrina espírita. A reencarnação, a imortalidade da alma. Mas entende que não é uma religião. Eu não tenho que transformar a casa espírita em um culto. Eu não tenho que transformar a casa espírita em um lugar onde essas paredes são sagradas. Não são. Está certo que o melhor lugar para fazer o trabalho espírita, se assim o dispomos hoje, porque Kardec não fazia. Kardec fazia suas reuniões na casa dos médiuns. E é um dogma no espiritismo. Não pode fazer o espiritismo no lar. Não pode praticar o espiritismo em casa. Tem que ser no centro espírita, porque há guerreiros com flechas e escudos postos à porta da casa espírita, esperando para batalhar com os espíritos, os demônios que vão estar ali obsidiando cada um daqueles que frequentam aquele lugar. A casa espírita é um lugar, é um templo de harmonia, de amor, de luz, onde o próprio Deus desce na casa espírita e transforma aquele lugar em um lugar de acolhimento e um lugar onde ele não vai passar por nenhuma dificuldade, nenhum mal e ocasionar nenhum prejuízo para a sua saúde espiritual. É essa narrativa que vem de um movimento espírita. Por que será? Será que as casas espíritas estão querendo passivos para talvez inflamar um ego do palestrante, o ego do dirigente, o ego seja qual for a ordem hierárquica, que não deveria nem existir, inclusive? Será que serve para isso? Esses passivos? Para que servem os passivos? Para que servem as pessoas que hoje frequentam a sua casa espírita? Não há problema nenhum em um trabalho direcionado. A pessoa precisa de uma evangelização, que ela participe da evangelização, mas a pessoa tem que ir por escolha, não por imposição. Ela precisa aprender mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, saber dos conceitos e preceitos que Cristo deu para nós como linha moral, bússola, caminho que a gente precisa seguir. Ok, que ela participe então dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai aprender mais sobre o Evangelho, sobre as parábolas. Mas fazer com que o passivo vá para a casa espírita de segunda a sexta-feira, a fim de louvar, adorar, sem nada contribuir ou receber. Claro que eu estou generalizando. Mas essa generalização tem uma porcentagem muito grande. Muito grande. Então a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar sobre isso. Vamos continuar. Inclusive, há uma frase do Irineu, que é um bispo desse contexto, que diz assim: é preciso abaixar a cabeça para a autoridade eclesiástica. Ou seja, é preciso abaixar a cabeça para a autoridade eclesiástica. Tem similaridades também com o movimento? Tem ou não tem? Para quem que a gente abaixa a cabeça? Em uma ordem hierárquica, quem que a gente não deve nem olhar nos olhos, porque senão a gente vai estar imaculando esse ser santo que foi criado
a partir de um consenso do todo, não por ordem de análise crítica, mas por um consenso de todos. Esse, nós só abaixamos a cabeça e dizemos amém. Não questionamos, não criticamos, não apontamos, não duvidamos. Eu estou falando de médium e estou falando de espíritos. A mensagem da autotransformação, ela se perdeu completamente. Porque basta repetir o credo, fazer os rituais, e eu já sou um cristão. Mas a proposta não é essa. Não era essa, pelo menos. Além do credo e do cânon, nós temos o clero. E aqui há o surgimento de um processo gravíssimo dentro da história do cristianismo. Né? O clero, que não existia e passou a existir, né, faz uma distinção entre dois tipos de pessoa. Então existe o clérigo e o leigo. O clérigo é aquele que está dentro da hierarquia da ortodoxia. Portanto, é o bispo, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, os padres e em terceiro, os diáconos. Esses são o clero. Todos os outros são os leigos. Ou seja, a humanidade está dividida em dois. A autoridade religiosa e todos os outros. Eu vou começar a ser repetitivo, né? Tem similaridade com o movimento espírita? Nós temos o nosso ministro, nós temos aquele também que a gente se suporta e apoia dentro de um cargo hierárquico. Vocês percebem quanto isso foge da doutrina espírita proposta por Allan Kardec? Onde ele não verticalizou o movimento espírita, ele era horizontal. Todos tinham o mesmo grau de importância. Todas as comunicações, todos os médiuns, todas as cartas, todos os espíritos tinham o mesmo grau de importância até passar pelo crivo. No crivo era proposto então a escala espírita. Ok? Esse médium, ele reproduz YXZ de comunicação. Mas em uma escala, esse espírito comunicante pertence à ordem XYZ. Era só isso. A única diferença era essa. Mas hoje, a religião espírita, o culto espírita, ou como todos chamam, o movimento espírita, se tornou um movimento religioso. Com ícones, com prodígios, com os intocáveis, com os inquestionáveis. A gente simplesmente não pergunta, a gente só aceita, como uma boa religião que somos. Já está acabando. Qual que é o problema disso, de criar isso? Né? Que, mais uma vez, você tira da pessoa a possibilidade de ela efetivamente compreender a mensagem e realizar uma transformação. Porque só o que ela tem que fazer para ser religiosa é obedecer à hierarquia. Então existe uma hierarquia, que é o clero. E essa hierarquia cria o credo e segue o cânon. Só o que eu tenho que fazer como cristão é respeitar a hierarquia, realizar os rituais e, de forma alguma, questionar o cânon. Eu vou parar com a aula do professor aqui. Eu, inclusive, recomendo que vocês assistam esse vídeo na integralidade, porque ele não fala somente dessa parte, mas ele vai propor essas distorções da mensagem de Jesus em sua literalidade, em sua acepção, em sua história como um todo. Então, vale muito a pena procurar o canal. Esse vídeo em específico, ele está lá dentro da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. É um vídeo de 2016. O nome aqui do professor é Éder Puchalski, devo ter falado errado, me perdoe, mas vale muito a pena. Ele é um historiador, coordenador de grupos de estudos espíritas. Então vale muito a pena a gente dar uma olhada e assistir esse vídeo na integralidade. Já finalizando aqui com vocês,
Vale a pena a gente fazer essa reflexão. Fica aqui a análise, a essa mensagem que foi tão importante que é tão importante a gente absorver, acolher, entender, maturar. Não responda agora não, porque eu sei que o impulso imediato já é pegar o dedinho aqui, ó. Ah, você está errado. Ah, você é um herege. Ah, você não sei o quê. Mas a gente não faz nem a maturação que essa ideia precisa antes de reproduzir qualquer coisa acerca daquilo que você acabou de perceber. É automático, também faz parte da nossa característica como humano, como um ser que ainda está errando, já logo produzir a partir da sua animalidade preconceitos acerca do diferente daquilo que eu penso. Não é difícil a gente olhar nos grupos espíritas e perceber a animosidade das pessoas com tudo aquilo que é diferente. Tudo aquilo que eu não concordo, logo já preciso tecer uma teia de ódio. Tudo aquilo que é diferente do que eu penso, do que eu vivo, do que eu sou, porque isso é importante também. Quando você internaliza uma fé, essa fé, ela é você. E se há algo ou alguém que questiona a sua fé, automaticamente não está questionando somente o rito que você acredita, mas está questionando você como pessoa, como construção de indivíduo. E por isso, e somente por isso, o ódio é a primeira coisa que você descarrega com relação a isso. Porque talvez, de novo, não temos a humildade suficiente para descer do pedestal que a gente subiu. Nós não temos humildade suficiente para perceber que somos vaidosos e egoístas. Não temos humildade suficiente para perceber a pequenez no qual estamos inseridos com relação à obra como um todo. Nós não temos a necessidade de mudar nada. Com esse vídeo eu não quero mudar o movimento espírita, longe de mim. Eu não tenho essa finalidade. Eu não quero mudar o movimento espírita. Ele já está assim há 140 anos? Já está desse jeito assim? Dessa mesma forminha, 140 anos. Quem que sou eu para ter a pretensão de mudar alguma coisa? Mas se esse vídeo serviu para 10, já estou satisfeito. Se esse vídeo conseguiu tocar no seu coração e entender que talvez você está participando de uma coisa que não é o espiritismo, na sua origem, na sua proposta, já me dê como satisfeito. Segue esse canal, eu vou fazer mais vídeos assim, espero ver vocês numa próxima oportunidade e até breve.